Boa tarde, meus amigos. Então, vamos à nossa correção. Complete as frases a seguir com as palavras dos quadros de acordo com o significado de cada uma delas. Tem secretaria e secretária. Então, nós temos aqui duas palavrinhas, que você percebe aqui que são bem parecidas, ó. Só que o que muda é o acento, Ela tendo o acento agudo aqui, faz toda a diferença. Tem um outro significado, ó, secretaria e secretária. Assim acontece com a fábrica e fabrica, metro e metrô. Também nós temos aqui, ó, sabia e sabiá. E aí nós vamos estar colocando nas frases aqui de acordo, certo, amigos? Então, meus amigos, fui até a secretaria da escola falar com a secretária, viu? Coloquei no lugar corretamente de acordo com cada palavrinha, ó. Conheci uma fábrica que fabrica caminhões. Estacionei minha bicicleta a 1 metro da entrada da estação do metrô. Então, aqui é metro e aqui metrô. Você sabia que o sabiá é uma das aves mais populares do Brasil? Aí nós temos aqui, peraí, que eu acabei colocando aqui, esqueci da interrogação. Pronto. Você sabia que o sabiá é uma das aves mais populares do Brasil? Então, usamos a palavrinha sabia e o sabiá, ok? Aqui, meus amigos, nós temos dois caminhos que levam o cientista ao laboratório. Tem este caminho e este caminho, que está sendo representado por palavrinhas que têm acento agudo e acento circunflexo. Então, eu vou estar colocando aqui as palavrinhas que têm acento agudo e as palavrinhas que têm circunflexo, para depois a gente pintar os caminhos, certo? Então, vamos lá. O certo é vocês pegar o caminho e ir escrevendo as palavrinhas ali, colocando no lugar correto, as que têm acento agudo e as que têm acento circunflexo. Vamos lá? Então, vamos. Então, as palavrinhas com acento agudo: relógio, chapéu, árvore, xícara, régua e óculos. Com acento circunflexo: lâmpada, tênis, robô, ioiô, maiô e ônibus. Certo, amigos? Agora, nós vamos lá em cima pintar os caminhos. Nós temos aqui o caminho que tem palavrinhas com acento circunflexo e tem esse caminho aqui que tem as palavrinhas com acento agudo. Esse primeiro caminho aqui que tem palavrinhas com acento circunflexo, nós vamos pintar de azul. Então, aqui vai ser de azul, até chegar aqui. E esse segundo aqui vai ser de amarelo. Vai pintar as palavrinhas, o caminho que tem as palavrinhas com acento agudo, tá bom? Então, aqui é azul e aqui é amarelo. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de sinônimos. Leia as capas de livro a seguir. Aqui está ciência e aqui está primeiras experiências, Vocês estão vendo aí a capinha do livro. Aí aqui está perguntando, as capas apresentam quais elementos em comum? Se você olhar uma capa e olhar outra capa, vocês vão ver que ambos estão relacionados à ciência, tem telescópio, tem vidraria de laboratório, tem também a lâmpada, roupa utilizada em laboratório, E aqui está perguntando assim, peraí, releia duas palavras presentes no título dos livros, experimentos e experiência, que estão lá em cima no título dos livros. Experimentos e experiências têm significados semelhantes entre si ou apresentam significados diferentes entre si? Apresenta significados semelhantes, Experimentos e experiências. Então, vai ser o primeiro quadradinho. E isso está mostrando o quê?
que palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentidos semelhantes entre si são chamadas sinônimos. Então, hoje nós vamos aprender o que é um sinônimo, né? São as palavrinhas com o mesmo sentido. Se eu falar, sinto uma grande felicidade por você estar aqui, sinto uma grande alegria por você estar aqui. É a mesma coisa, felicidade e alegria, né? Dá o mesmo sentido. Se eu falar, você é calmo, você é tranquilo, eu também estou mostrando que calmo, tranquilo é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Fiz uma bondade, uma caridade, é a mesma coisa também. Então, sinônimos são palavrinhas que têm sentidos semelhantes, ou até mesmo o mesmo sentido, tá bom? Então, vamos lá para outra página. Na outra página, eu vou falar dos antônimos. Hoje nós estamos aprendendo sinônimos e antônimos. Antônimos está mandando ler a sinopse de um livro, que o nome do livro é 3 Noites de Medo. Cecília acorda no meio da noite, ouve ruídos e com eles surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa. Abre-a e quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão? Então, assim, o que você imagina que a Cecília pode encontrar ao abrir essa porta? Né? Aí você pode me dizer, tia, eu acho que ela vai encontrar um fantasma, vai encontrar um bicho, aí você vai estar querendo me dizer, e você vai estar me dizendo, né? Só que isso tudo é o quê? Isso aí está mostrando o quê? O medo, né? Está mostrando ali o medo, os ruídos que vai ouvindo, né? E está mostrando também que ela precisa o quê? Se encher de coragem. Então, o medo, a coragem é o contrário do medo, né? Uma pessoa que tem medo, uma pessoa corajosa, né? Então, aqui nós temos duas palavrinhas que tem lá no texto, medo e coragem. Essas palavrinhas, elas têm sentido contrário entre si ou elas apresentam significados semelhantes? Não, né? Elas não são palavras que têm o mesmo sentido. Tem sentido ao contrário. Uma pessoa com medo, uma pessoa com coragem, né? É ao contrário do medo, né? Então, palavras que têm sentidos contrários entre si são chamadas antônimos. Tá vendo como é que é diferente dos sinônimos? Então, tipo assim, ó, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa feliz, uma pessoa triste. É o contrário. Então, é um antônimo. Uma pessoa, deixa eu ver um outro. Uma pessoa forte. Ao contrário, uma pessoa fraca. Então, tá vendo? É ao contrário. Antônimo é ao contrário. Certo? Essa minha sala está suja. Agora eu vou fazer o contrário. Esta minha sala está limpa. Então, olha o contrário de sujo. Limpo. Certo, amigos? Então, antônimo é ao contrário. E outra coisa, para indicar o antônimo de algumas palavras, podemos acrescentar só o início dela nas partes. O IN ou o IM. Assim, ó. Uma coisa perfeita, ao contrário, ó, uma coisa imperfeita. Comum e incomum. Certo, meus amigos? E agora vamos à atividade que a gente vai aprendendo mais. Nessa atividade tá assim, relacione os pares de sinônimos pintando com a mesma cor. Então, por exemplo, aqui está casa após se questionar. Agora eu estou falando de sinônimo. Sinônimo é o mesmo significado. O mesmo significado da palavrinha casa é perguntar, é residência ou é depois? Muito bem, é residência. Residência que é o local que a pessoa mora, é a casa. Então, casa e residência é a mesma coisa. Então, eu vou pintar casa e vou pintar residência. Agora, outra palavrinha, após o almoço, vou brincar.
Depois do almoço vou brincar. Então, após tem o mesmo significado que depois. Questionar é a mesma coisa que perguntar. Então, quem questiona, pergunta. Então, vai pintar questiona e pergunta com a mesma cor, certo? Agora, vamos lá. Número 2. Agora, tem que prestar muita atenção, que você vai ter que contornar a palavrinha que está no quadro que não apresenta o mesmo significado. Por exemplo, aqui eu tenho doente, saudável e enfermo. Doente é a mesma coisa que enfermo. Então, a palavrinha que está intrusa aqui, que não apresenta o mesmo significado, é saudável. Então, eu vou contornar saudável, que ela não é o mesmo significado. Aqui tem ouvir, escutar e falar. Ouvir e escutar é a mesma coisa, é o mesmo significado. Então, falar é a palavrinha intrusa. Então, eu vou contornar que ela não apresenta o mesmo significado. Cão, cachorro e felino. Cão e cachorro é o mesmo significado. Então, felino é o que é a palavrinha intrusa que eu vou contornar. Aí eu vou contornar aqui. Então, eu vou contornar saudável, falar e felino. Agora, na terceira questão, está assim. Reescreva as frases substituindo cada palavra em destaque por um antônimo. Faça os ajustes necessários. A criança dormiu. Então, agora eu vou trabalhar com antônimo, meus amigos. É ao contrário. Se a criança dormiu, a criança acordou. É ao contrário. A chuva está muito forte. A chuva está muito fraca. Finalmente comprei a bicicleta. Finalmente vendi a bicicleta. Aqui nós vamos trabalhar com as palavrinhas contrárias, certo? Relacione os pares de antônimos. Antônimos é mais fácil, né? Porque é o contrário. Então é bem fácil, ó. Delicado, indelicado, que é o contrário. Tolerante, intolerante. Paciente, impaciente. Vocês estão observando que é palavrinhas ao contrário, entendeu? Forte, fraco. Frio, quente. Tá vendo que é palavrinhas ao contrário? Grosso, fino. Isso tudo são antônimos, tá bom? Escuro, claro, tá bom? Então, vocês vão estar fazendo essa página aí, né? Completando aquelas outras duas páginas, 69, 70 e 71, tá bom, meus amigos? E vamos agora à nossa matemática. Fiquem com Deus.